E aí, estamos aqui novamente hoje, começando uma série de Microsoft PowerPoint. Para você que já utiliza o PowerPoint, já fez aí apresentações, às vezes rapidamente, às vezes perdeu algumas horas ou alguns dias, hoje essa nossa aula é para fazer com que você enxergue o PowerPoint de uma maneira diferente. Então, estamos ali já abrindo o nosso PowerPoint, a versão do Office 365, tá? E a minha ideia hoje é mostrar o PowerPoint de uma maneira diferente, talvez de todas que você já viu. Olhando aí algumas videoaulas por aí no YouTube, eu nunca vi nenhuma videoaula que vai te ensinar a mexer com PowerPoint da maneira como você vai aprender hoje. Eu sempre costumo dizer que quando a gente usa tecnologia, o importante é nós separarmos as pessoas em dois grupos. Nós temos as pessoas que mexem com o Microsoft PowerPoint e temos as pessoas que conhecem a ferramenta. Nós temos as pessoas que mexem com o Word e temos as pessoas que conhecem a ferramenta Word. Nós temos as pessoas que mexem com Excel e temos as pessoas que conhecem a ferramenta Excel. Então, o nosso tempo ele é curto e eu espero que vocês percebam o quanto é valioso você não só mexer. Eu mexo no PowerPoint. Não, troca o verbo. Você precisa conhecer a ferramenta. Então, eu já abri aqui o meu PowerPoint, lembrando que essa é a versão Office 365. Vou clicar aqui na apresentação em branco. Tá? E, bem rapidamente, nós temos aqui a nossa tela do PowerPoint, onde eu tenho na parte de cima as minhas guias. São várias guias, cada guia com um grupo de ferramentas específicos. Então, temos aqui as nossas guias. Lembrando vocês que todas as guias eu tenho um grupo de ferramentas, e essas ferramentas elas estão dispostas e separadas por quadros. Então, aqui eu tenho meu quadro área de transferência. Aqui eu tenho meu quadro slide. Então, todas essas ferramentas elas estão separadas através de grupos de ferramenta. Então, eu tenho aqui o grupo fonte, eu tenho o grupo parágrafo, o grupo desenho, o grupo editando, o grupo voz. Então, nós temos aqui os nossos quadros de ferramentas. No inserir, mesma coisa. Eu tenho o quadro slide, o quadro tabela, o quadro imagem. Então, as nossas ferramentas elas não estão soltas dentro do nosso menu. Elas estão todas organizadas em quadro temas, quadro variantes, quadro personalizar. Então, é necessário que você trafegue por essas guias e perceba que todas as guias eu tenho as ferramentas dispostas em quadro. Olha o quadro, quadro iniciar apresentação de slide, quadro configurar. Então, essa é a primeira parte. Descobrir as guias e perceber que as ferramentas elas não estão dispostas de qualquer maneira. Elas estão organizadas em quadros, cada grupo com a sua função específica. Por exemplo, aqui no exibir, eu posso tirar a régua, estou aqui, guia exibir, quadro mostrar, eu tenho a régua, tirei a minha régua, tá bom? Muito raramente eu preciso da régua aqui no nosso PowerPoint, então eu não vou mostrar as réguas. E se em algum momento eu tiver fazer algo que eu precise das réguas, eu posso colocar. Tenho aqui linhas de grades, muito raramente você precisa, caso você tenha que fazer um slide com vários objetos e organizar melhor seus alinhamentos, estão aí as linhas de grades. Eu tenho as guias, estão ali as guias centrais. Eu tenho aqui o meu painel de anotações. Esse painel de anotação ele está aqui embaixo. Ele é pouquíssimo utilizado, pode ser que mais lá na frente a gente fale desse painel de anotações. Eu tenho aqui o nosso painel de slide, então eu posso estar aumentando aqui ou reduzindo o tamanho da maneira como eu desejo trabalhar. Eu tenho aqui o meu quadro de zoom, tá? Esse zoom eu também posso trabalhar ele aqui na parte inferior da tela. Eu posso estar trabalhando aqui diminuindo ou ampliando o zoom. Posso centralizar aqui, ajustar a tela, e isso eu posso fazer aqui também. Se eu reduzir muito o zoom, eu dou um clique aqui, ele ajusta na minha tela, tá bom? Então, basicamente, essa é a nossa tela do PowerPoint.
Importante, além daqui das minhas guias, onde eu já disse que todas as ferramentas estão agrupadas em quadros, eu tenho também aqui embaixo alguns botõezinhos importantes, ó, o botãozinho normal, botãozinho classificação de slide, o botãozinho modo exibição de leitura e eu tenho o modo de apresentação. Beleza? Ele entrou no modo de apresentação. Eu vou pressionar no meu teclado a tecla ESC, a primeira lá em cima do lado esquerdo, para ela sair do modo de apresentação. E usando esses botõezinhos aqui que eu tenho o modo leitura, o modo classificação e o modo normal, eu volto para a tela normal do nosso PowerPoint, tá bom? E lembra que eu falei, agora há pouco, eu tenho pessoas que mexem com PowerPoint, mas eu quero que você não seja uma pessoa que mexa com PowerPoint, eu quero que você conheça a ferramenta PowerPoint. Para a gente começar esse nosso conhecer, eu vou abrir aqui um arquivinho, que eu já deixei mais ou menos pronto aqui. E eu vou aqui arquivo, vou abrir ele, deixa eu clicar aqui. Tá aqui, ó, PowerPoint, eu deixei ele prontinho para a nossa aula de hoje. E a gente começa a falar do PowerPoint, eu começo falando do PowerPoint pelo teclado. Eu não vou entrar no modo de apresentação porque a aula é de PowerPoint, então eu não quero apresentar, eu quero mostrar algumas coisas importantes. Então, quando eu dou um clique aqui, por que ele está sendo mostrado aqui o seu teclado? Por que eu quero mostrar o teclado? Porque esse teclado ele é muito importante para que você consiga criar uma apresentação de uma maneira bastante profissional e bastante rápida. Então, nós vamos criar uma apresentação onde eu não vou precisar do mouse, eu vou apenas digitar a minha apresentação. Da mesma maneira como você digita um texto no Microsoft Word, da mesma forma como você digita um texto no Microsoft Word, a apresentação ela também pode ser simplesmente digitada. E para isso, eu preciso estar atento a 3 teclas existentes no nosso teclado. Primeiro, está ali, ó, do lado do Q de queijo, a teclinha Tab, aquela que tem uma setinha para cada lado. Segundo, a tecla Shift, mais abaixo ali, ó, aquela que tem uma setinha larga apontando para cima. Lembrando que eu tenho 2 Shifts, eu tenho um do lado esquerdo e o outro do lado direito ali, ó, bem embaixo do Enter. E a tecla Enter. Então, basicamente, para mim criar a minha apresentação, eu vou usar o teclado e eu preciso utilizar e estar atento a essas 4 teclas. A tecla Enter vou usar muito, a tecla Tab eu vou usar muito e o Shift vai entrar aí como um auxiliar. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Para ficar mais claro, está ali, ó, a tecla Tab, naquele cantinho do lado do Q de queijo. A Shift está ali, ó, um pouquinho abaixo da letra A, do lado da letra Z, e varia um pouquinho conforme o modelo do seu teclado. Eu tenho outro Shift da outra extremidade, ó, abaixo do Enter. E o famoso Enter, tá bom? Importante, em alguns momentos eu vou pedir para vocês utilizarem a tecla Tab. Olha a tecla Tab ali, ó. Em alguns momentos também eu vou falar, pessoal, segura o Shift, que é esse cara, e pressione o Tab. Então, quando eu falar para você assim, ó, segure o Shift, é essa teclinha aqui do seu teclado, ela deve ficar pressionada. Você segura ela e aperta e solta uma vez o Tab. Tudo bem? Segura o Shift, tá aqui, ó. Pressione e solta o Tab. Beleza? Por que isso? Porque nós vamos criar uma apresentação de PowerPoint usando o modo estrutura. Como que eu faço isso utilizando o modo estrutura? Eu vou voltar lá naquela nossa apresentação que eu abri, nova. Está aqui. Quando eu venho aqui no meu menu Exibir, lembra que está tudo aqui separado em quadro, quadro escala de cor, tem o quadro mostrar slides mestres, e eu tenho aqui o quadro modo de exibição. Eu vou escolher esse segundo, ó, modo de exibição e estrutura de tópico. Quando eu clico nesse modo exibição e estrutura de tópico, a miniatura do slide desse lado ela desaparece e eu posso dar um clique nessa região e eu simplesmente vou digitando a minha apresentação. Eu esqueço completamente que essa parte existe.
não dou nenhum clique, não uso esse item aqui, ó, clique para adicionar um título, clique, não uso, eu simplesmente vou utilizar aqui, ó, este lado aqui, ó. Você vai perceber como é muito rápido. Olha só, vou dar um clique aqui, eu vou abandonar meu mouse aqui, ó, nessa região, pronto, abandonei meu mouse, e agora eu vou começar uma apresentação. Existe uma regra para a gente ter uma organização de slides plena dentro do Microsoft PowerPoint. O primeiro slide sempre, ele tem que colocar, você tem que sempre no primeiro slide colocar o tema da sua apresentação. E o tema da nossa apresentação é regiões do Brasil. Deixa eu fazer uma correção aqui, né? Regiões do Brasil. Então, nós vamos falar sobre as regiões do nosso Brasil. E olha só, ele já ocupou o espaço. O meu mouse já sumiu lá, ó. Ele estava ali paradinho, ele desapareceu. Eu vou até colocar ele aqui um pouquinho para baixo, para ver se ele não some. Eu vou deixar aqui, ó, para ver se ele não some. Regiões do Brasil. E eu quero digitar ali, ó, no clique para adicionar um subtítulo. Lembra das teclas? Eu preciso ir para baixo. Eu tenho Tab, Shift e Enter. Para mim ir para baixo, eu vou apertar o Enter. Aí eu aperto o Enter e olha o que o PowerPoint faz para mim. Vou apertar, hein? Apertei. Ele não foi para a linha de baixo, ele me deu um novo slide. Mas aí olha só, ele me deu um novo slide. Mas eu não queria um novo slide, eu queria digitar o subtítulo do slide 1. Nesse momento é que entra a tecla Tab, aquela que está do lado do queijo de queijo. Eu vou apertar o Tab uma vez, olha lá, 1, 2, 3, apertei. Quando eu apertei a tecla Tab, ele transformou aquele slide 2 que estava vazio em uma linha do slide 1. A tecla Tab serviu para que, em vez de eu estar no slide 2, eu estou dentro do slide 1. E aí eu vou colocar ali, ó. Professor Maurício Teixeira. Então, ou seja, a minha regra do primeiro slide, eu tenho que ter o tema que vai ser abordado, o tema que vai ser apresentado e a pessoa que estará fazendo essa apresentação, ou as pessoas que estarão fazendo a apresentação. É muito comum, e eu vejo isso acontecendo muitas vezes, as pessoas fazem uma apresentação inteira, mas não se apresentam, não dizem quem é ela, não dizem o assunto, e lá no último slide de todos, aí tem o nome de todo mundo. Está errado. A apresentação slide 1, eu preciso ter o tema e eu preciso ter o nome de quem vai fazer a apresentação. Você precisa se apresentar à sua plateia, e é no slide 1 que você faz isso. Mas, ó, o meu slide 1 está pronto, né? É hora de começar a fazer o slide 2. E para fazer o slide 2, o que eu aperto para aparecer o slide 2? O Enter você falou, o Enter você pensou? Vamos apertar o Enter, isso mesmo. Aperta o Enter e... Pam! Ele não te dá o slide 2. Ele apenas jogou uma outra linha no slide 1. Se eu apertar o Enter, ele me dá outra linha no slide 1. Ou seja, eu estou preso dentro do slide 1. Mas, ó, PowerPoint está tentando te enrolar. Você está preso dentro do slide 1. E você lembra o que você apertou para entrar no slide 1? Olha lá do lado do que de queijo no seu teclado, a tecla Tab. Agora você precisa sair do slide 1. Para fazer isso, lembra que eu falei? Segura o Shift, aperte e solta o Tab. Pronto, você saiu do slide 1 e agora você está no slide 2. E aí, pessoal, eu vou continuar a minha apresentação, usando a estrutura de tópico. Olha o meu mouse lá paradinho, ó. Nem toco nele. Slide 2 também é uma regra. O slide 2, eu repito o tema da minha apresentação. Regiões do Brasil. Tá ali, ó, regiões do Brasil. Quando eu apertar o Enter, o que ele vai fazer? Ele vai me dar o slide 3, ó. Mas eu não quero o slide 3, eu quero entrar dentro do slide 2. Pressiona a tecla, aquela que está do lado do que de queijo. Isso, Tab. Aperto ele, estou dentro das regiões do Brasil e aí eu vou colocar. Vou colocar aqui, ó. Região Sul.
Deixa eu fazer uma correção aqui, né? Região Sul. Vou colocar aqui, ó, região Sudeste, região Centro, Oeste, região Norte, região Nordeste. Tá lá. Se eu apertar o Enter novamente, ele me dá mais uma linha. E aí eu quero o quê? Eu quero o terceiro slide. Eu preciso sair do slide 2. De novo, seguro o Shift e aperto o Tab. Pronto. Beleza? Então, olha só, nós já temos o slide 1 e o slide 2. No slide 1, obedecendo a regrinha, eu apresento o tema e eu apresento as pessoas que estão fazendo a apresentação. No slide 2 é um slide onde eu vou dar um panorama geral do que eu irei apresentar. Então, nesse slide 2, a minha plateia ela precisa ser informada do que vai acontecer na minha apresentação, do começo, meio e fim. Ela tem que saber do que vou tratar na minha apresentação. Eu não posso simplesmente já ir falando do meu tema sem dar um parecer, sem dar um resuminho, né? Mas é um slide de apresentação rápida, porque eu não entro em detalhe nenhum. Eu só coloco como se fosse ali os tópicos que vão ser abordados. Agora que eu tenho meus tópicos, eu posso criar meus outros slides. E olha só como é que eu vou criar meus outros slides. Usando o teclado, setinha para baixo, meu mouse está lá paradinho, ó. Vou só dar uma mexidinha para ele voltar a aparecer, ó. Está lá no mesmo lugar, ó. Tá? E aí, pessoal, para cada item que eu coloquei no slide 2, eu preciso, no mínimo, de um slide. Então, por exemplo, região Sul, eu vou criar aqui um slide para a região Sul. Ó, estou apenas digitando. Região Sudeste. Região Centro-Oeste. Região Norte. Região Nordeste. Tá aí, ó. Eu já estou aí com 7 slides. Se eu apertar no teclado a tecla F5, olha lá, vou apertar o F5 no teclado. Tá aí, ó, já estou fazendo a apresentação. Estou usando a teclinha para o lado, ó. Eu estou apresentando meus slides, ó. Chegar no final, aparece a tela preta, aperta mais uma vez, tá prontinho o meu slide. Importante, pessoal, muito importante, eu nunca devo misturar 2 tipos de informação no mesmo slide. Eu jamais poderia falar da região Sul e da região Sudeste no mesmo slide. Há um slide para a região Sul, um slide para a região Sudeste. Porém, se de repente eu tiver necessidade de fazer um comparativo entre as duas regiões, aí eu posso, mas aí eu coloco o título comparativo. Sul versus Sudeste, e aí eu monto as informações. Posso dividir 2 slides para uma determinada região? Posso, se houver necessidade, podemos ter 2 slides falando da mesma região, né? O que eu vou colocar aqui, ó, agora? Região Sul. O que eu tenho na região Sul? Eu tenho alguns estados. Olha só como é que eu coloco o conteúdo na região Sul. Eu vou dar um Enter aqui, ó. E eu vou dar... Eu ganhei o slide 4. Só que eu não quero o slide 4. Eu quero entrar dentro do slide 3. Eu pressiono a tecla Tab. E aí eu coloco lá, ó. Rio Grande do Sul. Aperto o Enter. Coloco aqui, ó. Santa Catarina. Aperto o Enter. Coloco Paraná. Prontinho. Estão aí os estados da região Sul. Mesma coisa aqui, a setinha para baixo, eu cheguei na região Sudeste. Venho aqui no final do Sudeste, aperto o Enter, ganhei o slide 5, mas eu não quero o slide 5. Eu quero digitar dentro do slide 4. Eu pressiono a tecla Tab.
Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu já deixei aqui uma listinha com os estados. Então, eu vou buscar aqui a minha listinha com os estados. Está aqui, região sudeste. Eu vou selecionar aqui os estados, vou copiar eles. Ó, vou copiar, Ctrl C. E agora eu vou voltar lá, vou Ctrl V colar. Prontinho. Região centro-oeste, venho aqui no finalzinho, mesma coisa, dou Enter. Ganhei um slide novo, pressiono Tab para entrar dentro dele e vou lá buscar os estados da região centro-oeste. Aqui, lembrando que Distrito Federal não é estado, é apenas um distrito, tá bom? Vou colocar ali, ó, inclusive, tá ali, Distrito Federal, vou colocar aqui para melhorar, ficar mais claro, ó. Vou colocar aqui, ó, Brasília, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, um tracinho, DF. Pronto, Brasília, DF. Vou agora na região Nordeste. Vou pegar a próxima lista. Opa, região Norte. Colei. Agora, para finalizar, a região Nordeste. Aperto Enter, ganho o slide 8. Pressiono o Tab. Vou lá buscar a última lista, os últimos estados aí do nosso grande Brasil. Copiei, colei, tá aí, ó. Se eu apertar o F5, tá aí, ó, minha apresentação, ela já está aí pronta. E uma coisa importante, professor, mas está tudo em branco, não tem problema se está tudo em branco. As coisas acontecem de imprevisto. Do jeitinho que ela está aqui em branco, você consegue fazer a sua apresentação tranquilo. Uma coisa que eu não falei no início, que eu falo agora, é que eu preciso pensar na minha apresentação, quando eu estou criando ela, separar que toda apresentação em PowerPoint ela é feita de duas partes. Eu tenho a parte inteligente e a parte de maquiagem. Então, eu preciso pensar em fazer essa apresentação sempre, primeiro a parte inteligente, para depois fazer a parte de maquiagem. Porque talvez isso não aconteceu com você, mas aconteceu com um amigo seu. Um dia, esse amigo seu foi fazer uma apresentação e ele começou fazendo o slide 1, daquela forma tradicional, clicando, digitando, né? E ele falou, vou procurar uma imagem para o slide 1. Aí digitou o texto do slide 1, foi lá no Google procurar uma imagem, ficou lá meia hora procurando uma imagem, achou uma imagem, salvou, colocou no slide 1. Aí ele começou a fazer o slide 2, digitou o título, vou procurar uma imagem. Aí foi lá no Google de novo, procurou a imagem, aí viu um negócio, clicou na notícia, foi, leu a notícia, dali foi pro Facebook, 40 minutos depois ele lembra que ele precisa buscar a imagem, vai lá, volta, pesquisa, aí 1h10 depois ele achou uma imagem. Mas a imagem que ele achou agora, colocou no slide 2, ele descobriu que a imagem do slide 1 não está legal. Ele vai lá no slide 1, apaga a imagem, vai lá no Google, procura outra imagem, acha e coloca no slide 1. Aí ele passa para o slide 3. Aí ele começa a digitar o conteúdo, opa, imagem, vai lá para o Google pesquisar a imagem, aí pesquisa, acha, volta, cola no slide 3. Aí ele vê que aquela imagem não está combinando com a cor do slide. Aí ele vai lá, apaga a imagem, vai, procura de novo, e ele fica preso ali no slide 3. Então, eu preciso separar a parte de maquiagem da parte inteligente. Então, aqui, ó, a nossa apresentação, a parte inteligente dela já está pronta. Está prontinha a parte inteligente. Então, tudo isso, o que eu fiz? Usando a tecla Enter, a tecla Shift e o Shift Enter ali para que eu possa sair de dentro do slide. Tab, eu entro dentro do slide, Shift Enter, eu saio do slide. E olha só que coisa legal. Eu posso acrescentar, eu posso colocar mais itens. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui a nossa região sudeste. Aqui, ó, São Paulo. Eu posso dar um Enter, ó, vou dar um Enter. E se eu pressionar o Tab, eu entro dentro do São Paulo, ó. E eu posso colocar aqui, ó, capital, né? Posso colocar aqui, ó, São Paulo. Eu posso voltar em um outro estado aqui, ó, da região aqui, ó, Paraná. Dou um Enter ali no final. Eu ganhei mais uma linha, aperto o Tab. Eu posso colocar aqui, ó, capital
né? Curitiba. Capital, Curitiba. Ali, ó. Ou seja, se eu desejar aqui, ó, voltando aqui no São Paulo, eu posso apertar o Enter aqui em São Paulo, ó, e eu posso entrar dentro do São Paulo usando o Tab mais uma vez, ó. Uso o Tab, ó. Eu entro mais um tópico dentro de São Paulo. Posso colocar aqui, ó. Zona Leste. Posso colocar aqui, ó. Zona Norte. Olha lá, ó. Eu posso colocar mais itens aqui dentro. E também, se de repente eu achar necessário, eu posso transformar o estado de São Paulo em um outro slide, ó. Basta eu vir aqui, ó, com o teclado, Shift Tab. Seguro o Shift, aperto o Tab, pronto, eu tenho um slide só para São Paulo. Não, mas professor, eu fiz errado. Eu queria que São Paulo voltasse a estar dentro da região sudeste. Aperto o Tab. Olha lá, ó. Eu quero um slide para a Zona Leste. Olha lá. Shift Tab uma vez, ficou igual a capital. Shift Tab mais uma vez, ficou igual a São Paulo. Shift Tab mais uma vez, virou slide. Perceba que o Rio de Janeiro veio junto, ó, porque o Rio de Janeiro estava abaixo desse Zona Leste. Como é que eu faço para o Zona Leste voltar para o lugar onde ele estava? Aperto o Tab, ele entra dentro do estado, aperto o Tab, ele entra dentro de São Paulo, aperto o Tab, ele entra dentro da capital. Então, se eu quero entrar dentro de uma informação, eu vou pressionando o Tab. Se eu quero, de repente, ir saindo e transformando em um tópico superior, eu utilizo a tecla Shift. Eu preciso disso, a parte inteligente está pronta. E aí você precisa apresentar agora. Salvou agora a sua apresentação. Está pronto. Não tem problema, o importante é que você usou o modo inteligente. Porque aqui, ó, vou voltar para o modo normal. E aí basta eu vir em Design e eu escolher aqui um desses designs oferecidos. Pronto, a sua apresentação ela já está aí, ó, formatada. Tudo formatado. Se eu quiser usar outro design, é só dar um clique, F5, já está tudo formatado, ó. Por que isso? Porque você usou o modo inteligente. Você construiu a sua apresentação usando o modo estrutura de tópico. Isso faz com que toda a sua apresentação ela esteja estruturada. Gostou dessa cor, mas gostou do desenho, mas quer outra cor? Eu tenho aqui as variantes, ó. Olha aqui, ó. Vou clicar nesta variante, ó. Tá lá, ó. Outra variante, ele muda completamente a cara do design. Olha aí, ó. Vou escolher uma outra variante aqui, ó. Já tem outra cara, mas por que que eu consigo trocar as cores tão rapidamente? Porque eu montei a minha apresentação aqui no menu exibir através do meu modo de estrutura. Eu fui digitando a minha apresentação. A minha apresentação ela está estruturada, utilizando a tecla Tab, a tecla Enter e a tecla Shift. Isso é criar uma apresentação de PowerPoint, separando a parte inteligente da parte de maquiagem. Isso é conhecer a ferramenta. Mas se você ainda tiver 30 segundos, você volta aqui, ó, no normal, você dá um clique aqui onde eu mostrei no classificação de slide, você seleciona aqui, ó, todos os slides, e aí vem aqui, ó, transições. E aí você pode escolher aqui ainda uma transição para o seu slide. Eu vou colocar aqui uma transição aleatória. Eu vou apertar o F5. Olha como é que já ficou diferente a nossa apresentação, ó. Eu já tenho aqui efeitos de transição, ó, aleatórios. O próprio PowerPoint joga para mim. Mas se eu quiser uma outra, ó, escolho todo mundo aqui de novo. Eu já estou usando o mouse, perceberam, né? Porque eu não estou mais digitando. Eu vou colocar aqui, ó, o girar. F5. Olha aí, ó. Já tem uma outra apresentação, outros efeitos, ó. Olha aí. Quando você utiliza para criar a sua apresentação, o modo inteligente, a estrutura de tópico, onde você digita a sua apresentação, você tem essas vantagens.
Escolher um diferente para cada um? Posso, ó, clico em regiões, vou escolher aqui panorâmico, esse eu vou escolher roda gigante, esse transporte, esse eu vou escolher o janela, esse eu estou escolhendo aqui o órbita, esse eu vou escolher o voar através, e por último aqui, deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui por último, o vento. Vamos ver como é que vai ser isso daí. F5 para apresentar. Olha lá, ó. Um diferente do outro agora. Um diferente do outro. Pessoal, vou clicar 2 vezes nesse cara. Vou voltar no modo normal. Tá bom? Vou voltar na página inicial. E a gente para essa primeira parte da aula de PowerPoint aqui. Porque você está perguntando, pô, mas não tem nenhuma imagem? Pô, não tem mais nenhum gráfico? Eu quero colocar uma imagem, eu quero colocar um gráfico. Próxima videoaula a gente verifica isso. Hoje a gente encerra por aqui. E olha só, rapidinho, a sua apresentação ela está pronta. Lembre-se, utilize o modo inteligente. Primeira parte inteligente, deixa a maquiagem para segundo plano. Utilize a estrutura de tópico. Você só tem a ganhar com isso. Beleza? Até a próxima.